Olá, sejam bem-vindos a mais um capítulo do Nutrição Narrada. Hoje estaremos dando continuidade ao capítulo 2, parte 4. Hoje estaremos iniciando na tabela 2.1. A tabela, ela tem o título de intensidade e efeito de diversas atividades sobre o grau de atividade física em adultos. Eu vou iniciar essa tabela pelo final da tabela, que é onde tem a descrição das siglas aqui apresentadas para ficar de mais fácil compreensão. Modificado do Instituto Office-Medicine of the National Academies Dietary Reference. Não vou ler essa parte porque tá toda em inglês. Eu não sei ler inglês, vocês já sabem. É meta para o futuro, mas ainda não sei. E então eu vou estar falando para vocês aqui somente a parte que é relevante para se saber. Temos aqui na tabela as siglas GAF, que significa o grau de atividade física, que é a relação do gasto energético total com o gasto energético basal. E temos a sigla MET, MET, que são múltiplos de consumos de oxigênio em repouso de um indivíduo, definidos como a taxa de consumo de oxigênio O2 de 3,5 ml de O2 por minuto por quilograma de peso corporal em adultos. O GAF é a tolerância... desculpem, tem dois tipos de GAF. Tem um GAF que tem um asteriscozinho e tem o outro GAF que é hora. O que tem um asteriscozinho aqui na legenda, né, da tabela, e tem o outro que tem O++, que significa que é por hora esse, tá? É a tolerância feita para incluir o efeito retardado de atividade física em causar o consumo de oxigênio em excesso após o exercício e a dissipação da parte da energia de alimentos consumida por meio do efeito térmico dos alimentos. Então, vamos lá para a leitura da tabela. Enfim. A atividade física está na primeira coluna, na segunda coluna está o MET, na terceira coluna está o GFA por 10 minutos e o GFA na quarta coluna por hora. Atividades diárias. Deitar-se quietamente, tem um MET de 1, um GAF por 10 minutos de 0 e um GAF por hora de 0. Andar de carro, tem um MET 1, o GAF por 10 minutos 0 e o GAF por hora de 0 também. Atividade leve enquanto sentado, tem um MET de 1,5, tem um GAF por 10 minutos de 0,005 e o GAF por hora de 0,03. Regar plantas tem um MET de 2,5, um GAF por 10 minutos de 0,019 e um GAF por hora de 0,11. Aspiração vem depois. Tem passear com o cachorro. Tem um MET de 3, um GAF de 0,19 e um GAF por hora de 0,11. Aspiração, 3,5 de MET, GAF 0,24 e GAF hora 0,14. Fazer tarefas domésticas com esforço moderado, 3,5 de MET, 0,024 de GFA por 10 minutos e 0,14 do GFA por hora. Jardinagem sem colheita, um MET de 4,4, um GFA por 10 minutos de 0,32 e um GFA por hora de 0,19.
cortar a grama com cortador elétrico, 4,5 de MET, GFA por 10 minutos de 0,33 e o GFA por hora de 0,20. Atividades leves de lazer. Caminhada, 2,5 de MET, 0,14 de GFA por 10 minutos e GAF hora de 0,09. Canoagem de lazer, 2,5 de MET, GAF por 10 minutos de 0,14 e 0,9 de GAF por hora. O golfe com carrinho, 2,5 de MET, 0,014 do GAF por 10 minutos e 0,09 do GAF por hora. Dança de salão, 2,9 de MET, 0,018 de GAF por 10 minutos e GAF por hora de 0,11. Atividade de lazer moderada, caminhada mais acelerada, de MET 0,3, um GAF de 0,022 e um GAF por hora de 0,13. Ciclismo de lazer, 3,5, 0,24 de GAF por minuto e GAF por hora de 0,14. Ginástica sem peso, um MET de 4, um GAF de 10 minutos de 0,29 e um GAF por hora de 0,17. Caminhada 4 MPH, 4,5 de MET, 0,033 de GAF por 10 minutos e GAF por hora 0,20. Atividades de lazer vigorosa, cortar madeira, um MET 4,9 e o GAF de 10 minutos de 0,037. O GAF por hora de 0,22. Tênis, duplas, um MET de 5, o 0,38 de GAF por 10 minutos e 0,23 de GAF por hora. Patinação no gelo, 5,5 de MET, 0,043 GAF por 10 minutos e 0,26 de GAF por hora. Ciclismo moderado, 5,7 de MET, 0,045 de GFA por 10 minutos e 0,27 de GAF por hora. Esqui em morro ou água, 6,8 de MET, 0,055 de GAF por 10 minutos e 0,33 de GAF por hora. Natação, 7 de MET, GAF por 10 minutos de 0,057 e 0,34 de GAF por hora. Escalar montanhas com carga de 5 kg, 7,4 de MET, 0,061 de GAFA por minuto e 0,37 de GFA por hora. Caminhada de 5 mph, um MET de 8, um GAF de 10 minutos de 0,067 e o GAF por hora de 0,40. Um Cooper, 10 minutos por trilha, 10 de MET, 10,2 na verdade, e de GAF por 10 minutos de 0,088 e GAF por hora de 0,53. Pular corda, um MET de 12, um GAF de 0,105 e o GAF hora de 0,63.
Terminamos então a tabela 2.1 e estamos indo agora para a tabela 2.2, que vai ditar para vocês as categorias de grau de atividade física e equivalência de caminhada. Categoria de GFA é a primeira coluna, valores de GFA é a segunda coluna, equivalência de caminhadas, milhas por dia em 3 e 4 mph. Vamos onde o GAF, vocês já sabem, né, que significa o grau de atividade física. Aqui na tabela a gente tem também um asteriscozinho, que quando no título da tabela tem caminhada e um asterisco em cima de caminhada. O que significa esse asterisco? Além da energia gasta para estas atividades geralmente não programadas, que fazem parte de uma vida diária normal, os valores baixos, médios e altos de milhas dia se aplicam ao indivíduo com peso relativamente alto, 120 kg, médio, 70 kg e leve, 44 kg, respectivamente. Então, vamos lá. Categoria de GFA. Sedentário. Os valores de GFA é 1 a 1,39. Equivalência de caminhada milhas por dia em 3 a 4 mph, não tem. Categoria de GFA baixo, ativo. Os valores de GFA são de 1,4 a 1,59. Equivalência de caminhada é de 1,5 Desculpem, peraí que eu vou compreender melhor. 1,5, 2,2, 2,9 para GFA de 1,5. Ativo, categoria de GFA ativo, ele tem um valor de GFA de 1,6 para 1,89, onde a equivalência de caminhada é 3, 4,4 e 5,8 para um GFA de 1,6. E para um GFA de 1,5, eles têm aqui 5,3, 7,3 e 9,9. Muito ativo, categoria de GFA muito ativo, eles têm valores de GFA de 1,9 a 2,5. E aí, para um GFA de 1,9, ele vai ter 7,5, 10,3 e 14. Equivalência de caminhada, tá, gente? E para um GFA de 2,2, eles vão ter aí 12,3, 16,7 e 22,5. Um GFA de 2,5, eles vão ter 17, 23 e 31. Indo agora, finalizando a tabela 2.2 da página 26, estamos indo para o gasto estimado de energia na atividade física. O gasto energético na atividade física pode ser estimado utilizando-se do método apresentado no apêndice 28, o qual representa a energia gasta durante as atividades comuns e incorpora o peso corporal e a duração de tempo para cada atividade como variáveis ou utilizando-se a informação das tabelas de DRIS. Consulte as tabelas na capa interna, que representa a energia gasta por adultos durante diferentes intensidades de atividade física, energia que expressa como equivalentes metabólicos. Gasto estimado de energia de atividades selecionadas usando-se equivalentes metabólicos, que é o MET. Equivalentes metabólicos, MET. Os equivalentes metabólicos, MET, são unidades de medida que correspondem à taxa metabólica de uma pessoa durante atividades físicas selecionadas de intensidade variáveis e são expressos como múltiplos de G. Consulte o G na tabela 2.2. Um valor de MET de 1
é o oxigênio metabolizado em repouso, de 3,5 ml de oxigênio por quilograma de peso por minuto em adultos, e pode ser expresso como 1 kcal por quilograma de peso corporal por hora. Dessa maneira, o gasto energético de um adulto pode ser estimado usando-se os valores de MET. Dessa forma, um MET é igual a 1 quilocaloria por quilo por hora. Por exemplo, um adulto pesando 65 quilos e que esteja caminhando moderadamente num ritmo de 6,4 km por hora, que é o valor do MET de 4,5, por uma hora gasta 293 calorias. 4,4 quilocals vezes 65 quilos vezes 1 é igual a 293. Que cálculo legal, viu? Vamos lá repetir esse cálculo aqui para ficar na memória. Ó. Dessa maneira, o gasto energético de um adulto pode ser estimado usando-se os valores de MET. Um MET significa 1 quilocaloria a cada quilômetro a cada hora. Por exemplo, um adulto de 65 quilos que esteja caminhando moderadamente num ritmo de 6,4 km por hora. A gente vai pegar a formulazinha aqui, substituir, e vai dar isso aqui, 4,4 quilocals, né? Pelo quilo, que é de 65, e a hora, que é 1. Então, daria 293 calorias. Assim fica tranquilo da gente calcular. Para estimar a necessidade energética de uma pessoa utilizando as equações de NEE do Institute of Medicine, é necessário identificar o valor do GAF para esta pessoa. O valor do GAF de uma pessoa pode ser influenciado por vários tipos de atividades ao longo do dia e é chamado de mudança no grau de atividade física. Para determinar o GAF, utiliza-se uma soma das GAFs para cada atividade realizada em um dia, fornecida nas tabelas de Dri. Para calcular o valor de GAF para um dia, utiliza-se a soma das atividades e adiciona-se o GEB, 1 mais 10% do ETA, ou seja, 1 mais 0,1 é igual a 1,1. Por exemplo, para calcular o valor do GAF de uma mulher adulta, utiliza-se o valor da soma do GAF para atividades do dia a dia, como caminhar com o cachorro, 0,11, fazer faxina, 0,14, por uma hora, ficar sentado por 4 horas realizando atividades leves, 0,12, e depois realizar atividades moderadas a vigorosas, como caminhar por uma hora a 6,4 km por hora, que daria 0,20, e patinar no gelo por 30 minutos, 0,13, em um total de 0,7. Para esse valor, inclua o GEB ajustando para 10% do ETA, 1,1, para o cálculo final. Teremos 0,7 mais 1,1, que é igual a 1,18. Para essa mulher, o valor do GFA 1,8 decai dentro de uma escala ativa, coeficiente de AF que se correlaciona com o estilo de vida ativo para esta mulher é de 1,27. Para calcular o NEE para uma mulher adulta, utiliza-se a equação da NEE para uma mulher a partir de 19 anos, com IMC de 18,5 até 25 kg por metro quadrado. Consulte no quadro 2.1. O seguinte cálculo estima a NEE para uma mulher ativa de 30 anos de idade, que pesa 65 quilos, tem 1,77 metros de altura, com um coeficiente de AF de 1,27.
Então, a fórmula fica da seguinte forma: NE igual 354 menos 6,91 vezes a idade em anos, mais AF vezes, abre parênteses, 9,36 vezes o peso em quilos, mais 726, mais a estatura em metros, fecha parênteses. Aí repetimos aqui embaixo, substituindo os valores, ficaria assim então. NE é igual a 354 menos, abre parênteses, 6,91 vezes a idade, que seria 30, fecha parênteses, mais AF, que é de 1,27, vezes, abre parênteses, abre colchetes, 9,36 vezes 65 mais, abre colchetes, 726 vezes 1,77, que é a altura em metros. NE daria um valor de 2.551 quilocalorias. Uma forma simplificada de prever acréscimos de atividade física na NEE é pelo uso de estimativas do grau de atividade física, que são, então, multiplicadas pela NEE, medida ou prevista para estimar o JET. Para a atividade mínima, aumentar o G em 10% a 20%. Para a atividade moderada, aumentar o G em 25% a 40% para atividade com esforço, aumentar o G em 45% a 60%. Esses graus são as variações utilizadas para a prática e podem ser considerados como um parecer de especialista, em vez de fundamentos em evidências neste momento. Atividade físicas em crianças. A atividade física em crianças. A energia gasta durante várias atividades e a intensidade e o impacto das atividades selecionadas também podem ser determinados para crianças e adolescentes. Veja isso no quadro 2.1. Cálculo de energia do alimento. A energia total disponível a partir de um alimento é medida com uma bomba calorimétrica. Este recurso consiste em um recipiente fechado no qual uma amostra de alimento pesada, inflamada, com uma faísca elétrica, é queimada em uma atmosfera oxigenada. O recipiente é imerso em um volume conhecido de água e a elevação da temperatura da água após inflamar o alimento é utilizado para calcular a energia de calor gerada. Nem toda a energia em alimentos e álcool está disponível para as células do corpo, pois os processos de digestão e absorção não são completamente eficientes. Além disso, a porção nitrogenada de aminoácidos não é oxigenada, porém é excretada na forma de ureia. Portanto, a energia biologicamente disponível a partir dos alimentos e do álcool é expressa em valores arredondados, um pouco abaixo daqueles obtidos, usando-se o calorímetro. Esses valores para proteínas, lipídios, carboidratos e álcool, na figura 2.4, são de 4,9, 4 e 7 kcal por grama, respectivamente. A fibra é carboidrato indisponível que resiste à digestão e à absorção. Seu consumo de energia é mínimo. Embora o valor energético de cada nutriente seja precisamente conhecido, apenas alguns alimentos, tais como os óleos e açúcares, são constituídos unicamente de um único nutriente. Mas, comumente, os alimentos contêm uma mistura de proteína, lipídio e carboidrato. Por exemplo, o valor energético de um ovo médio de 50 gramas, calculado em termos de peso, é derivado de proteínas, 13%, de lipídios, 12%, e de carboidrato, 1%, da seguinte maneira.
Proteínas 13% vezes 50 gramas é igual a 6,5 gramas vezes 4 quilocalorias, que dá 26 quilocalorias. Os lipídios, 12% vezes 50 gramas, que dá 6 gramas vezes 9 calorias por grama, dá igual a 54 gramas. Carboidratos, 1% por 50 gramas, dá então 0,05 gramas, vezes 4 quilocalorias por grama, dá igual a 2 quilocalorias. Total, 82 quilocalorias. O valor energético de bebidas alcoólicas pode ser determinado utilizando-se a seguinte equação. Gastineau, 1976. Quilocal de álcool, quantidade de bebida, entre parênteses, OZ, vezes grau, vezes 0,8 quilocals, barra por grau, barra 1 OZ. O grau é proporção de álcool para água ou outros líquidos, uma bebida alcoólica. O padrão nos Estados Unidos define 100 graus como igual a 50% de álcool etílico por volume. Para determinar a porcentagem de álcool etílico em uma bebida, divida o valor do grau por 2. Por exemplo, o uísque de grau 86 contém 43% de álcool etílico. A última parte da equação, 0,8 quilocals por grau por 1 OZ, é o fator que representa a densidade calórica do álcool, 7 quilocalorias, e o fato de que nem todo o álcool no licor está disponível para energia. Por exemplo, o número de quilocalorias em 11 por 2 OZ de uísque de 86 graus seria determinado do seguinte modo. 11 por 2 OZ vezes 86% de grau, vezes 0,8 de quilocal por grau por 1 OZ é igual a 103 calorias. Os valores energéticos dos alimentos com base nas análises químicas podem ser obtidos no site da USDA, Department of Agriculture. No site da USDA, tá, gente? Tem um monte de nome de inglês aqui e vocês já sabem que eu não sei ler. Então, vamos mais pra frente. Diversos programas de computador que usam a base de dados de nutrientes da USDA como referência padrão também estão disponíveis em muitos sites online que podem ser usados. Consulte os apêndices 38 e 44. Para finalizar esse vídeo, nós temos aqui a tabela de equações. Porém, eu acho mais viável fazer um próximo vídeo apenas com essas tabelas, tá ok? Então, eu agradeço a você que chegou até aqui e vamos finalizar esse vídeo em mais uma parte para a gente deixar separadinho as equações de previsão de gasto energético no próximo vídeo. Muito obrigada, comenta aí se você gostou, compartilha com aquele amigo que você sabe que vai gostar dessa ideia e fortalece aí o canal, pois quanto mais eu ver que vocês estão gostando e se agradando do material postado aqui, eu estarei postando mais e mais. E se você é nutricionista e está cansada de viver calculando cardápios ou não tem mais ideia do que colocar, eu tenho aqui na descrição desse vídeo um link que vai te levar ao acesso a 50 cardápios calculados e validados. Além disso, uma aula de como editar e deixar seus cardápios mais personalizados no Canva e também orientações nutricionais para diversas patologias e necessidades.